Olá, gente linda, bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu aqui, Rochelle, criadora da Rocher, e estou com vocês fazendo um shortinho blogueirinha, né? Foi um desafio pra mim, vocês sabem que já falei aqui pra vocês que em roupa eu sou iniciante, mas estou me dando a ousadia de compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido, né? Não ouso dizer que estou ensinando nada a ninguém, até porque eu tô aqui mais pra aprender. E vamos aqui hoje com a primeira parte da finalização do nosso short. Esse shortinho aqui tá ficando um arraso, eu estou amando, amei a combinação de cores e eu já passei aqui pro fundo. Vou ensinar tudo pra vocês aqui e a gente vai terminar esse shortinho logo, logo, com altas dicas. Então, curte, salva, compartilha, comenta, me ajuda, fica comigo e vamos nessa, bora crochetar. Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, eu vou fazer a união aqui dessas duas pontas, tá? Eu poderia fazer só um nozinho aqui para unir o fundo? Poderia. Porém, eu quero que ele tenha um pouquinho mais de espaço. Então, eu vou fazer alguns pontinhos aqui entre eles, tá? Para poder fazer o restante dos pontos. Porém, eu vou começar aqui, como eu decidi fazer a parte de trás mais comprida do que a da frente, eu decidi não fazer... Não tem nem como, né? Eu fazer os pontos de carreira contínua. Então, eu vou sempre começar aqui o ponto, venho pro fundo e do fundo eu volto para cá. Da cá eu volto para o fundo, do fundo eu volto para cá. E eu pretendo fazer de 3 a 4 carreiras para aumentar, né? Então, inicialmente, eu vou começar aqui com os mesmos pontinhos, faço um bloquinho de 3, um pontinho de separação, um bloquinho de 3, pontinho de separação, até chegar aqui no meio. Quando chegar aqui no meio, eu volto com vocês para mostrar como é que eu vou passar para esse outro lado, tá bom? Ah, e detalhe aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou começar a fazer os pontos aqui, ó, no meio do leque, tá vendo? Aqui foi a costura que eu fiz, aqui é a parte mais comprida. Eu vou começar por aqui, pela parte da frente, e eu vou começar a iniciar os pontos altos aqui no meio desse leque, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Então, ó, só pra vocês verem como é que eu fiz, tá? Como eu iniciei aqui no meio do leque, tem um bloquinho aqui. Então, aqui eu vou fazer 4 correntinhas e no próximo espacinho fazer o primeiro leque. E assim eu vou até o início lá do fundo, até o fundo, fazendo o mesmo ponto de antes. Um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha, tá? Quando chegar lá no fundo, eu volto aqui com vocês. Bom, gente, aqui agora terminei a carreira, tá vendo? E cheguei aqui no leque, como eu falei pra vocês, no meio do fundinho do short, não é isso? Então, eu fiz o primeiro bloquinho, como eu falei que faria, e agora eu não vou fazer as 2 correntinhas e fechar o bloquinho para fazer o leque. Eu vou fazer agora 5 correntinhas para poder unir com a outra parte do short, tá? Então, vamos lá. 1 correntinha, 2, 3, 4, 5. Venho para o meio do leque da outra peça e fecho com um ponto baixo. Vou virar aqui um pouco para facilitar a visualização. Quando eu fizer esse ponto baixo, eu vou retornar agora, eu vou fazer 3 correntinhas para poder retornar para o outro lado de onde eu iniciei. Então, faço 3 correntinhas e procuro aqui o ponto do meio das 5 correntinhas que eu fiz, tá? Então, aqui temos 1, 2, 3. Aqui tá o do meio. Eu vou entrar com a agulha na correntinha do meio, vou fechar com um ponto baixo, ou baixíssimo, vou fazer baixo mesmo, e vou fazer mais 3 correntinhas. Vou iniciar aqui, ó, vou voltar aqui para o último ponto alto que eu fiz do bloquinho. Então, eu vou introduzir aqui no início do ponto, com um ponto baixo, na primeira correntinha do ponto alto, fecho, e agora eu vou fazer a outra parte do bloquinho, aqui no meio do leque, tá vendo? Vou fazer o outro bloquinho. Então, eu venho com 3 pontos altos, 3 pontos altos, mais uma correntinha, e agora eu vou seguir fazendo a mesma coisa de antes até o final da carreira aqui, desse lado de cá, tá? Quando chegar aqui, vou vir aqui para mostrar para vocês o início, né? O final, na verdade, dessa primeira carreira que eu fiz depois que iniciamos aqui o fundo, né? Então, lembrando que eu iniciei aqui, né? Aqui no início da primeira emenda, fiz mais uma carreira de bloquinhos para poder fazer esse fundo aqui de ir e voltar. Depois fiz mais uma carreira de bloquinhos. Aí tô aqui no final. Então, como eu não vou unir as duas partes, porque eu quero que continue com essa abertura, eu vou fazer o último bloquinho aqui no meio desse leque. Então, vamos lá, fazer junto comigo. 3 pontos altos. Depois que fizer os 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e vou virar para retornar, fazendo mais uma carreira de bloquinhos até o mesmo lugar onde eu iniciei o anterior, tá vendo? Quando chegar aqui, aí a gente vai, ao invés de passar para cá, onde eu fiz a carreira inicial, eu vou dar a volta pelo fundo do short e vou vir para cá. Então, a partir daqui, eu vou ficar fazendo zigue-zague até a quantidade de carreiras que eu quiser. Então, eu venho com mais uma carreira para cá, faço uma carreira de bloquinhos ou de pontos aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar a vocês. E retorno por aqui, ó, para essa parte maior. Quando chegar aqui, eu faço o último bloquinho de novo aqui, ó, no meio do leque. E retorno por aqui mesmo, até o fundo. E vou fazendo isso, indo e voltando uma perna. Quando eu terminar, arremato o fio e venho pro outro lado, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreira que a gente iniciou aqui, como vocês viram, né? Eu virei o ponto e vamos iniciar aqui a próxima carreira. Quando chegar aqui no fundinho, eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer. Bom, então chegamos aqui na parte que eu falei pra vocês, tá vendo? Terminei aqui o último bloquinho até chegar próximo aqui daqueles pontos que a gente fez pra unir os fundos. Aí o que acontece? A gente, se observarmos bem, veremos que aqui temos um leque, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui?
o bloquinho, uma correntinha, laço o fio, e eu encontro aqui o meiozinho do leque, ó, tá vendo? 3 pontos. Então, aqui tá o meiozinho do leque, 3 pontos cá e 3 pontos cá, tá vendo? Venho pro meiozinho do leque e vou fazer mais 3 pontos aqui, tá? 3 pontos altos aqui no meiozinho do leque. Então, vamos lá, vai ficar meio confuso, mas vocês vão entender. 2, 3 pontos no mesmo buraquinho aqui do leque anterior, vocês estão vendo, né? E aqui está onde a gente vai fazer o fundo. Então, eu faço uma correntinha, e vocês lembram que aqui a gente deixou um espaço aqui no meio, ó, que a gente fez 3 correntinhas, um ponto no meio e 3 correntinhas, lembram? Então, aqui dentro é que a gente vai fazer mais um leque, e aqui dentro mais um leque, tá? Então, olha só, fiz a correntinha, puxo o fio, e aqui por dentro eu vou fazer um ponto alto. Dá pra perceber? Ó, vou fazer de novo. Terminei o último bloquinho aqui, fiz a correntinha, laço o fio e venho aqui por baixo, ó. Puxo a correntinha, o fio, laço, né? Puxo e faço o primeiro ponto alto. E continuo aqui os 3 pontos altos do mesmo forma. Por baixo, laço o fio, trago pra frente, segundo ponto alto. Laço o fio, venho por dentro, aqui por baixo, laço o fio e faço o terceiro ponto alto para fazer um bloquinho e encerro com uma correntinha. E vou fazer o próximo bloquinho aqui dentro desse outro espaço aqui, ó. Pequenininho, mas a gente dá para enxergar. Então, do mesmo jeito, laço o fio, venho por baixo do espaço aqui, ó, puxo o fio por baixo, trago para frente e faço o primeiro ponto alto. De novo, laço o fio, venho por baixo ou por trás e faço o segundo ponto alto. Mesma coisa no terceiro ponto alto. E encerro com uma correntinha. Então, a gente vê que a primeira parte do fundo já está sendo feita. Agora, eu vou unir essa parte com essa daqui. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou... Como eu disse pra vocês, eu não vou seguir reto aqui, ó, tá vendo? Até porque a posição do meu ponto, ele me indica que eu venho pra cá. Então, eu vou iniciar a carreira aqui na mesma lateral que eu tava antes, na carreira anterior, né? Na parte de trás do short. Então, agora eu venho. Já fiz os 2 pontos do fundo, a correntinha. Vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, no meio do leque. E vou fazer mais um bloquinho, tá? Sigo fazendo aqui um bloquinho de 3 pontos altos. E mais uma correntinha. E aí, se você ver aqui, vamos seguir fazendo a mesma coisa até o final da peça aqui na lateral, mais uma vez, tá vendo? Então, o fundo ficou bem fácil. Quando nós formos para outro lado da perna, né, para o outro lado do short, esses 2 bloquinhos aqui, nós vamos fazer do lado de cá, ó, que aí ficou uma alcinha aqui, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. Mas ficou uma alcinha aqui e outra aqui, ó só. Ficou essa alcinha aqui e essa alcinha aqui, que é onde eu vou fazer o bloquinho de lá para cá, quando eu fizer o outro lado do short, tá? Então, aqui, eu vou concluir a carreira aqui de 3 pontos altos, né, bloquinho, correntinha, até chegar do lado lá da lateral do short, daquela abertura que a gente tem aqui, tá? Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ter ficado essa primeira parte, né? Que a gente acabou fazendo 2 carreiras aqui, e aqui vai ser a segunda carreira, tá? Daqui a pouco eu volto. Aqui, como eu falei pra vocês, né? Eu já fui lá na frente, né? Voltei fazendo ponto e tô aqui chegando próximo, né? Ao fundo. Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Eu vou retornar fazendo zigue-zague, indo e voltando, frente e verso de uma perna só. Aqui eu tô só nessa perna, ainda não fui pra esse lado de cá. Então, digamos que aqui seja o lado direito do meu short, tá? Minha perna direita. Então, eu tô indo e voltando, indo e voltando. Quando chega aqui no meio, eu faço o último ponto, viro a peça e retorno. Aqui faço o ponto, viro a peça e retorno. Sempre pegando aqui nessa parte de cá do fundo, porque eu tô fazendo uma perna, tá? Então, aqui eu posso seguir até fazer calça. Então, eu vou até aonde minha imaginação quiser. Short curto, short meio da coxa, bermuda, joelho, calça capri, calça comprida, enfim. Eu vou seguindo. Quando eu encerrar, arremato o fio e aí eu venho iniciar aqui a outra perna, fazendo do mesmo jeito. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, tá? Por que eu vou indo e voltando? Porque eu quero deixar essa aberturinha no short. Então, eu vou crescer o short um pouco mais e vai ficar cavadinho aqui na lateral. Caso eu não quisesse e eu tivesse feito as 2 partes iguais na mesma altura, ia ser um círculo, né? Eu ia estar fazendo ponto assim, ó, em círculo até a altura da perna do short que eu quisesse, da bermuda, do short, da calça, enfim, tá? Como eu quiser essa aberturinha aqui na lateral, que eu quero um short bem praiano mesmo, então a parte do fundo vai ser sempre mais comprida do que a parte da frente, independente de quantas carreiras eu fizer, né? Porque eu já fiz essa união aqui em cima para ser desse jeito. Já fiz a parte de trás com uma carreira dessa a mais do que a parte da frente. Então, independente das voltas que eu der, a parte de trás sempre ficará maior, tá? Então, eu vou continuar aqui até a carreira de pontos que eu quiser do tamanho do short. Quando eu chegar no meu tamanho do short ideal, eu venho mostrar aqui pra vocês, com uma imagem mais ampliada, como é que vai ficar essa perna, tá? Pra poder a gente ir para o outro lado do short, tá bom? Fica comigo aí, vai dando um joinha, vai salvando aí na bandeirinha, porque aí você vai revendo todas as dicas, né? Vai vendo todo o passo a passo. Então, salva já esse vídeo para que você possa ver e rever outras vezes, tá bom?